capítulo 4. Abram lá, por favor, Efésios capítulo 4, a partir do verso 25. E hoje nós terminaremos mais um capítulo da carta de Paulo aos Efésios. Muito bem, abram lá. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Eu quero fazer uma exposição do verso 25 até o verso 32, finalizando assim o capítulo, né? O capítulo. Então abra lá. Efésios é Novo Testamento, tá ok? Você vai encontrar lá depois de Coríntios, Gálatas e Efésios. Então abra a Bíblia, mantenha sempre aberta, que eu quero que você examine comigo o texto que vai ser estudado, exposto e ministrado. Efésios capítulo 4, a partir do verso 25, e hoje eu quero falar sobre a santidade na prática, na vida do cristão. Porque Paulo lhe continua falando sobre uma vida de santificação na vida do cristão. O cristão que foi eleito, o cristão que foi convertido, esse cristão, ele tem como evidência uma vida de santificação. E Paulo ele continua argumentando nessa direção. Nós veremos isso, então eu quero tratar sobre isso. A santidade na prática, na vida do cristão, porque agora Paulo, outrora ele tinha falado de santidade, mas agora ele vai entrar em áreas vulneráveis da nossa vida, em que nós precisamos ter uma posição de santificação. E ele vai trazer aqui áreas que provocam grandes crises na nossa vida, mas são áreas que precisam ser santificadas através da nossa espiritualidade. E Efésios capítulo 4, a partir do verso 25. Acompanhe comigo a leitura da Escritura. Por isso, deixando a mentira, cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo, perdoou vocês. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Vamos orar? Pai Celestial, nós estamos diante do texto sagrado e necessitamos de sabedoria para entender, ó Deus. Então ministra, Senhor, aos nossos corações, através da Tua palavra, ilumina as nossas mentes através do Espírito Santo, para que possamos discernir o texto sagrado e aplica essas verdades em nossas vidas. Ajuda-me, Senhor, a ser fiel somente ao texto sagrado. E fala, Senhor, aos corações dos meus irmãos que estão aqui e aqueles que estão assistindo. Nós oramos e nos submetemos à Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Amados, carta de Paulo aos Efésios. Eu já passei para vocês todo o contexto no qual essa carta foi escrita, tá ok? Mas eu quero destacar mais uma vez com vocês que a carta aos Efésios tem dois grandes blocos. Capítulo 1 até o capítulo 3
trata do fundamento da nossa salvação. Então, capítulo 1 até o capítulo 3 fala como Deus nos salvou, tá? Aí esses textos, esses capítulos vão tratar da doutrina da eleição, doutrina da predestinação, doutrina da adoção, e já mergulhamos nessas doutrinas. Então, trata do fundamento da nossa salvação, e nós chamamos isso também de ortodoxia. O que é isso? É a doutrina certa, ok? Capítulo 4 até o 6 trata da evidência da nossa salvação. É algo mais prático. Então, Paulo, primeiro, ele trabalha teologia, doutrina pesada, teoria, e depois ele trabalha a parte prática. Porque a teologia, ela só tem vida na vida do cristão quando ela é incorporada na prática e no comportamento. Tá ok? Então, mas Paulo trata que a prática do nosso cristianismo evidencia a nossa salvação. Isto é, que realmente nós fomos regenerados e salvos por Cristo. Chamamos isto de ortopraxia. Ortopraxia é a prática correta da doutrina. Então não basta ter a doutrina correta, tem que ter a prática correta da doutrina, senão nós nos tornamos incoerentes. Tá? Coisa que nós não podemos ser. Efésios capítulo 4, nós estamos estudando. No verso de 1 a 6, eu falei sobre como manter a unidade da igreja. Então, há certas doutrinas que mantêm a unidade da igreja. Verso de 7 a 16, eu falei sobre como manter a maturidade da igreja. A igreja tem que ser madura na fé, porque senão os cristãos serão como crianças, levados a qualquer onda de doutrina. Tem que ter maturidade. Versos de 17 a 24, eu falei sobre como manter a santidade da igreja. Paulo deixa bem claro que a igreja cristã tem que ser uma igreja santa. O que isso implica? Ser santo, ser santa significa o seguinte, que Deus, Ele nos escolheu e nos separou para andar com Ele. Isso é ser santo. Nesse sentido bíblico, você é um santo. Você é uma santa. Nesse sentido bíblico. Ser santo não é ser perfeito, mas ser santo é uma pessoa que foi separada por Deus para viver para Deus. Isso é ser santo. Nesse sentido, a igreja é santa. A igreja, ela foi separada diante de uma sociedade caída para que essa comunidade chamada igreja possa viver para Deus e com Deus. É nesse sentido. E aí, quando Paulo fala da santidade da igreja, agora ele entra de maneira mais restrita na prática do cristão. Porque no verso 25 a 32 fala sobre a santidade na prática. E Paulo, ele vai trazer áreas polêmicas, áreas cruciais que o cristão precisa viver em santificação. E se ele não viver em santificação, ele vai ter muito problema. E o maior de todos, vai desonrar o evangelho que um dia nos alcançou. Isso que é a questão. Mas olha só, deixa eu apresentar um pouquinho do contexto de Efésios 4. Paulo explicou no verso 17 a 24 que o cristão, ele teve uma antiga vida e agora ele tem uma nova vida. Foi isso que Paulo tratou no texto anterior. Por isso que ele escreveu, não andeis como gentios. Então Paulo, ele está falando o seguinte, ó, agora que vocês foram alcançados, agora que vocês foram convertidos, vocês não podem viver no mesmo estilo do pagão. O pagão é a pessoa que não conhece a Deus, que não tem temor de Deus, que não tem relacionamento com Deus, que não crê nos absolutos de Deus. E Paulo está falando assim, vocês não podem andar como eles andam, porque eles vivem na ignorância, na insensibilidade, na incredulidade. E ele diz assim, não é assim que vocês aprenderam com Cristo. Quando Cristo alcançou vocês, ele mudou o estilo de vida, ele mudou o coração de vocês, a mente de vocês e, consequentemente, a vida de vocês. Então, Paulo deixa isso bem claro. Então, o cristão, ele tem um antes e depois de Cristo. O antes e o depois não está restrito só ao calendário. O antes e o depois
está restrito à nossa vida também. É isso que Paulo deixa claro. Aí Paulo explica como funciona a dinâmica da vida cristã no verso de 20 a 24. Ele usa a ilustração do trocar de roupas. Então ele fala que a vida antiga é uma roupa, numa linguagem metafórica, é uma roupa suada, suja, desgastada, que a gente tirou. Nós tiramos aquela roupa, nós tiramos aquela velha vida e agora nós nos revestimos do novo homem criado segundo Deus. Então é um despir-se da velha vida e um revestir-se da nova vida em Cristo. Aí começa uma vida de santificação. Mas antes de entrar no texto, permita-me fazer algumas considerações. Paulo não está inventando nenhuma ética nova para os cristãos. Aqui, o que Paulo trata aqui sobre santidade não é novidade. Por exemplo, sobre falar a verdade. Está lá no livro do profeta Zacarias, capítulo 8, verso 10. Então o Antigo Testamento já falava, já demonstrava que os servos de Deus tinham que falar a verdade e não viver na mentira. Por exemplo, não roubar. Está lá nos 10 mandamentos, em Êxodo capítulo 20, verso 15. Não roubarás. Sobre a palavra suja, está lá nos 10 mandamentos, Êxodo 20, verso 16, quando fala para a gente não dar falso testemunho. Está falando aos pecados da boca, da língua. Então Paulo aqui, gente, ele não está trazendo algo novo. Ele está trazendo algo que já foi ensinado no Antigo Testamento, mas agora esse ensinamento ele está sobre a luz de Cristo. Essa é a questão, essa é a interpretação de Paulo. Ele está trazendo o ensinamento do Antigo, mas sobre a luz de Cristo, trazendo assim uma certa seriedade. E Paulo, esses ensinamentos foram dados no contexto da igreja, mas também para serem praticados na sociedade. Olha só, quando Paulo ensinou isso, não era algo para ser praticado só na igreja, mas era para ser praticado na sociedade, isso é, na família, no trabalho, nas redes de convivência. E é interessante que vocês vão ver que a cada advertência, Paulo dá uma razão. Então ele dá uma advertência e depois ele dá uma razão daquela advertência. Sabe por quê, gente? Nós aprendemos isso com Deus. Quando Deus ele fala não, depois ele explica, ele dá a razão. E isso é por amor. Porque muitos, quando recebem um não de Deus, pensam que Deus é um Deus iracundo. É um Deus que quer acabar com o nosso prazer. Não. Quando Deus fala não, ele tem uma razão baseada no amor. É para cuidar da gente. É para cuidar de todos nós. A gente precisa entender também que esses ensinamentos não salvam. Precisamos entender isso. Esses ensinamentos não significa que ao praticá-los nós seremos salvos. Essa não é a intenção de Paulo. Paulo está dizendo que esses ensinamentos precisam ser uma evidência na nossa vida. De tal maneira que a motivação é a gratidão e não o mérito. Então precisamos entender isso, porque muita gente olha para o texto, olha a ética do texto e fala assim, eu consigo praticar isso aqui. Se é para praticar, eu consigo. Só que muitos pensam assim, eu vou praticar isso aqui, então eu vou ser salvo. Eu vou praticar isso aqui, então eu vou ter um ponto positivo com Deus. Aí o que entra? O mérito, né? O mérito manchado pelo pecado. Mas é o seguinte, nós praticamos isso aqui não por causa de mérito, mas por causa de gratidão. Nós somos gratos a Deus por aquilo que Ele fez por nós. Simples assim. Agora olha só, Paulo ele fala de 4 contrastes práticos e ele fala do objetivo do cristão. Por exemplo, olha só, ele fala assim, não para a mentira, e sim para a verdade, verso 25. Não para a mágoa, e sim para a ira santa, verso 26, 27. Não para o roubo, e sim para o trabalho, verso 28. Não para a palavra suja, e sim para a palavra que abençoa, verso 29. Aí ele fala do objetivo do cristão, não entristecer o Espírito Santo, verso 30. Ficar longe de todo tipo de amargura, verso 31. E viver na prática do perdão, verso 32.
Então Paulo, ele usa 4 contrastes e depois ele fala do objetivo do cristão. Fez sentido? Vocês estão comigo? Então, diante dessas considerações, eu quero chamar a sua atenção para a exposição do texto. Então vamos mergulhar no texto. Olha só o verso 25, ele diz assim: por isso, deixando a mentira, cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Prestem atenção na transição. Por isso, quando ele usa a palavra por isso, portanto, ele está se referindo ao conteúdo que ele já tinha falado. Olha, diante da santidade da igreja que eu ensinei para vocês, diante de tudo isso, deixem a mentira. Diante da unidade da igreja, diante da maturidade da igreja, diante da santidade da igreja, diante de tudo isso, deixem de viver na mentira. Qual é a advertência aqui? A mentira. Tome cuidado com a mentira. A mentira é a afirmação contrária aos fatos, falada com o propósito de enganar. A mentira abrange toda espécie de trapaças. Jesus afirmou categoricamente que o diabo, gente, é o pai da mentira. João capítulo 8, verso 44. É a primeira vez na Bíblia que Jesus ele dá a paternidade ao diabo sobre alguma coisa. A mentira. Ele falou que o diabo é o pai da mentira e ele disse que os fariseus eram filhos do diabo porque eles viviam na mentira. Olha que coisa pesada. Mas é uma verdade. Quando falamos a verdade, Deus está trabalhando em nós. Quando falamos a mentira, o diabo está agindo por meio de nós. Olha que coisa. Quando falamos a verdade, Deus está trabalhando em nós. Mas quando falamos uma mentira, o diabo está agindo por meio de nós. Por causa da mentira. Os mentirosos, ou seja, aqueles que são controlados pela mentira, não herdarão o reino de Deus, diz a Bíblia. Por exemplo, Apocalipse 21:8 diz que os mentirosos serão lançados no lago de fogo e enxofre e não herdarão o reino de Deus. Então, gente, a mentira é algo terrível que Paulo aqui está advertindo para a igreja. Deixem a mentira, abandonem a mentira e cada um fale a verdade com o seu próximo. Qual é a razão? Porque Paulo fala, ele dá uma advertência e depois uma razão. Qual é a razão? Ele fala aqui que nós somos membros do mesmo corpo. Somos membros da mesma igreja. A mentira destrói a comunhão da igreja, diz o apóstolo Paulo. A comunhão é edificada na confiança. A falsidade subverte a comunhão ao passo que a verdade a fortalece. Então Paulo está dizendo aqui, advertindo, cuidado com a mentira. A razão, porque nós somos membros uns dos outros. Nós precisamos viver sobre a luz da verdade. Então, meu amado, cuidado com a mentira. Cuidado com a mentira. Eu já falei aqui e repito. Lá em São Paulo, eu conheci uma pessoa tão mentirosa, que quando falava uma verdade, ficava confusa. O cérebro estava tão viciado, estava tão anestesiado de tanta mentira, que quando a pessoa emitia uma verdade, a pessoa ficava confusa. Cuidado com a mentira. É isso que Paulo está reprovando aqui. Mas olha só o verso 26 e 27. Ele fala assim, fiquem irados e não pequem. Né? Irai-vos e não pequeis. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês e não deem lugar ao diabo. Qual é a advertência aqui? Cuidado com a mágoa. Cuidado com a mágoa. Há 2 tipos de ira. Eu vou explicar. A justa, verso 26, e a injusta, verso 31. Porque se você é um leitor observador e atento, você viu que ele fala de ira numa frase e depois ele reprova uma outra ira em outra frase. Tem alguma contradição? Não. São palavras diferentes, até mesmo na gramática grega. Um é a ira justa,
que está aqui nesse verso, e a outra é a ira injusta. O que é ira justa? É a justa indignação que nós sentimos contra todas as coisas que se levantam contra Deus. Isso é uma ira justa. A ira justa, aquela santa indignação, é aquela santa comoção que nós sentimos quando o evangelho está sendo deturpado. A ira justa é aquela santa indignação que nós sentimos quando nós vemos a igreja se desviando da vontade de Deus por causa de heresias e de falsos profetas. Isso é uma ira justa. Essa ira justa, ela não é pecaminosa. Exemplo, Jesus quando expulsou os cambistas do templo, Mateus capítulo 21. Muita gente gosta de exaltar o amor de Jesus, a ternura de Jesus, mas esquece que ele pegou no chicote para expulsar os cambistas que estavam corrompendo o templo naquela época. E Jesus fez isso porque ele era pecador? Não, é uma ira justa. E ele fez aquilo fazendo aquela faxina no templo. Paulo ficou revoltado com a idolatria de Atenas em Atos 17, quando ele entra em Atenas, a capital intelectual da época, e ele vê aquelas imagens, o coração dele fica borbulhando, ele fica revoltado, diz o texto. É uma ira justa. Precisamos sentir a ira justa. Exemplo, a ira de Wilberforce contra a escravidão na Inglaterra. É um exemplo de ira justa. Ou a ira de Moisés contra a idolatria é outro exemplo. Ou a ira de Lutero contra as indulgências é um dos mais claros exemplos desse ensinamento de Paulo. Algumas traduções, gente, tá raiva. É isso mesmo, raiva, ira, mas no sentido santificado. Agora, olha só, ninguém deve ficar irado a não ser que esteja irado contra a pessoa certa, no grau certo, na hora certa, pelo propósito certo e no caminho certo. Tá ok? Aí, Paulo, ele qualifica a sua expressão permissiva, fiquem irados, com 3 negativos. Olha só, ele fala assim, fiquem irados, mas tome cuidado. Aí ele usa 3 negativos. Primeiro, não pequem. Paulo está dizendo o seguinte, segundo a sua humanidade, não tem como, você vai ficar zangado. Tem coisas que você vai ficar aborrecido. Você vai sentir uma ira justa, santa, mas não peque. Não peque. O que significa? Devemos nos assegurar de que nossa ira esteja livre de orgulho, vingança e malícia. Tem muita gente que fica irado, mas está procurando vingança. Esse é o problema. Essa ira não é justa, é pecaminosa. A ira manchada pela vingança, ou a ira maliciosa, é a pessoa que fica irada, mas a pessoa vai promover uma maldade, uma malícia para poder prejudicar alguém. Essa ira é pecaminosa. Segundo negativo, não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Paulo, ele está dizendo o seguinte, olha, não armazena a ira. Resolva o mais rápido possível para essa ira não virar uma raiz de amargura. Então, olha só. Humanamente falando, nós recebemos a permissão de se irar. É humano. Mas nós não podemos pegar essa ira justa, armazená-la de tal maneira na nossa vida, sem resolver os problemas, porque vai virar uma mágoa. Esse é o problema. A ira justa pode virar uma mágoa. Aí que entra o problema. E Paulo está preocupado com isso. Amados, tome cuidado com a mágoa. Terceiro negativo, o mais problemático, ele fala assim, não dê lugar ao diabo. O diabo gosta de ficar espreitando as pessoas zangadas para tirar proveito da situação, como fez com Caim, em Gênesis capítulo 4. Caim que matou o próprio irmão. Esse é o problema. Quando Paulo fala assim, não dê lugar ao diabo, ele está dizendo o seguinte, você pode sentir uma ira justa, mas você não pode armazenar isso no coração. Você precisa resolver isso logo. Isso não pode fazer aniversário. Esse problema, essa pendência tem que ser resolvido. Porque se você não resolver,
você vai dar lugar ao diabo. E o diabo, ele trabalha naquilo que já existe. Vocês estão entendendo? É assim. Por isso que o diabo trabalha em casamentos, sabe? Problemas que não foram resolvidos, iras que foram sentidas, que se transformaram em mágoas e não foram resolvidos. Aí o diabo investe nisso. Na igreja, na questão do relacionamento, quando problemas não são resolvidos, dá lugar ao diabo para promover divisão. E é isso que Paulo está preocupado. Cuidado com a mágoa, porque quando nós não sabemos lidar com a nossa ira justa e isso vira mágoa, nós damos lugar ao diabo. E o diabo, ele vai trabalhar e ele é especialista em manipular pessoas zangadas. Ele é especialista. Ele é especialista em fazer pessoas zangadas a perderem a cabeça e a perderem o juízo. E passarem vergonha. E destruírem relacionamentos. O diabo é especialista para manipular essas pessoas. Qual é a razão? Paulo deixa aí, não dê brecha ao diabo. Escute, o diabo consegue manipular um cristão ofendido e zangado a criar uma divisão. Esse é o problema. O diabo, ele consegue manipular, tá? Eu não estou falando possuir. Ele consegue manipular um cristão ofendido e zangado para que ele possa criar uma animosidade. Aí ele manipula o ambiente, a circunstância, ele manipula. O diabo consegue manipular um cristão que tem problemas de relacionamento. Ele consegue. É nesse sentido que Paulo fala, não dê lugar ao diabo. Então olha só, não sei se você percebeu, são áreas vitais no qual nós precisamos viver em santificação. Porque se nós não vivermos em santificação, a gente não vai conseguir resolver esses problemas. Seja a mentira, ou seja o problema da ira. E aí a santificação que nos ajuda a resolver esses problemas. Mas olha só o verso 28, ele vai para outra área. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Qual é a advertência aí? Não roube. Era muito comum no século I o roubo e o furto naquela época. Existia uma certa legislação, existia penalidades, mas mesmo assim era muito comum o roubo e o furto. Era muito comum. Mas daí Paulo fala, não roube, não furte. O roubo inclui toda manobra de desonestidade que visa tirar do outro aquilo que lhe pertence. Por exemplo, pesos, medidas, salários, trabalhos, impostos, dízimo e etc. Então, o roubo aqui é toda manobra de necessidade, de desonestidade, que vem prejudicar alguém ou algum lugar. Precisamos entender que o diabo fez de Judas um ladrão. João capítulo 12, verso 6. Então Paulo está dizendo assim, não roube. Não roube. E quando ele fala roubar, gente, ele não está falando só de mão armada, não. Ele não está falando só de brutalidade, não. Ele está falando da maneira mais suave, da maneira mais malandra que pode se roubar. E Paulo está dizendo, advertência, não roube, não faça isso, não faça manobras desonestas na tentativa de roubar algo que não é seu. Não faça. Não tente intelectualizar a sua atitude, justificando que você faz algo errado para se tornar em algo bom. Não roube. É nesse sentido que Paulo está dizendo. Qual é a razão? A razão é o seguinte, não roube, sabe por quê? Mas trabalhe para o sustento próprio e trabalhe para ajudar outros. Paulo está dizendo o seguinte, ao invés de ser um parasita da sociedade, seja um benfeitor.
Em vez de ser um parasita da sociedade, sempre fazendo manobras desonestas e roubando e furtando e se envolvendo no sistema e fazendo coisa errada, porque o sistema faz coisa errada, seja um benfeitor. Faça diferença. É nesse sentido que Paulo está dizendo. Aí, gente, sobre trabalhar, eu concordo com o comentarista bíblico, que ele disse assim, olha o que ele escreveu. Ele escreveu assim: a motivação cristã para ganhar não é ter o suficiente somente para si e para os seus. E além disso, ter talvez para o conforto e luxo, mas ter para dar aos necessitados. Dessa maneira, a filosofia cristã de trabalho é elevada bem acima do pensamento acerca do que é certo ou errado no campo econômico. É elevada a uma posição em que não há lugar para o egoísmo e nem motivo para o lucro pessoal. Sabe o que Paulo está dizendo? É uma coisa que está acontecendo muito hoje. Sabe o que está acontecendo muito hoje, principalmente entre os jovens? O pessoal quer ganhar dinheiro. Para quê? Para si. Só. As pessoas, os jovens hoje estão estudando e trabalhando para ganhar dinheiro só para si. Só para si e para os seus. Aí Paulo está dizendo o seguinte: trabalhe, não roube, trabalhe. Mas trabalhe também com o objetivo de ajudar os necessitados. Sabe que o comentarista está destacando aqui como filosofia cristã do trabalho? Que a gente não trabalha só para conquistar para si, a gente trabalha também para ajudar os outros. Porque quando a gente passa a vida inteira trabalhando só para si, nós nos tornamos pagãos, egoístas, porque os pagãos que vivem assim. E aí Paulo está mostrando, está vendo? A santificação no trabalho muda a nossa mentalidade, muda a nossa visão sobre o motivo de trabalhar. Por que eu trabalho? É só para não roubar? Não, mas é para que eu possa também ajudar. Fez sentido, gente? A filosofia cristã é totalmente diferente dessa filosofia pragmatista de que eu quero trabalhar para ganhar, para ganhar, para ganhar e para ganhar. Esse é um problema. Aí ele vai para uma outra área, verso 29. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. A advertência, palavras torpes, como está nas traduções mais antigas da língua portuguesa. O apóstolo, interessante, o apóstolo Paulo, ele volta-se do uso das mãos para o uso da boca. A palavra torpe, ela vem de um verbo grego que ela era empregada se referindo a árvores que tinham frutos podres. Essa palavra era empregada para os peixes que eram podres. Então Paulo está dizendo o seguinte, que não saia da sua boca nada podre ou nada inútil. Tome cuidado. Então quando Paulo fala sobre palavra torpe, ele não está só se referindo a xingamentos. Vai muito além disso. Ele está falando, olha, toma cuidado que na sua boca não venha sair algo podre, que venha intoxicar, que venha contaminar o seu semelhante. É nesse sentido. É nesse sentido. Um cristão, ele não pode ter uma boca suja, porque Romanos 3,14 fala que a humanidade tem na boca maldição. A humanidade caída tem na boca maldição. Agora, quando o coração muda, a boca também muda. Gente, é isso. Quando o coração muda, a boca também muda. Jesus disse que há uma conexão estreita entre o coração e a boca, porque ele disse que a boca fala do que o coração está cheio. Há uma grande conexão entre coração e boca. E Jesus fala também que nós prestaremos conta no dia do juízo por todas as palavras frívolas que proferimos. Mateus capítulo 12, a partir do verso 33. Então ele fala que no dia do juízo nós vamos prestar conta de cada palavra podre
palavra torpe, palavra frívola, palavra inútil. Pensa aí. Quantas palavras que a gente vai ter que prestar conta diante de Deus no dia do juízo final? Nós vamos prestar conta. Vamos prestar conta. Nossa língua pode ser uma fonte de vida ou um instrumento de morte, como está em Tiago, capítulo 3. Então essa advertência, cuidado com suas palavras. A razão, tenha palavras edificantes. Olha só, a nossa comunicação precisa ser abençoada, por isso que ele fala aí no verso 29, que a nossa palavra tem que ser boa, edificante, necessária e transmissora de graça aos que ouvem. Então, esse tem que ser o nosso vocabulário. Essa tem que ser a nossa fala. Tem que ser boa, edificante, necessária ou não desnecessária e transmissora de graça. De graça. Esse tem que ser o nosso vocabulário. E quando eu falo vocabulário, gente, eu não estou falando no clichê, no evangeliquez, tá? Eu não estou falando isso, mas estou falando na palavra que abençoa, que edifica, que promove e não que arrebenta a pessoa. Aí no verso 30, ele começa a falar do objetivo do cristão. Ele fala assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Qual é a advertência aqui? Não entristeçam o Espírito Santo. Olha que interessante. O Espírito Santo se entristece quando seus filhos se recusam a mudar dos velhos caminhos do pecado para os caminhos justos da nova vida. Deve-se observar que essas reações do Espírito Santo indicam que ele é uma pessoa. O Espírito Santo se entristece. Ele fica triste quando nós lançamos uma palavra podre. Ele se entristece quando vivemos na mentira. Ele se entristece quando damos lugar ao diabo. O Espírito Santo, ele tem sentimentos como nós temos. Agora, é interessante que o Espírito Santo, ele se entristece, é um notável da sua identidade. O Espírito Santo, gente, ele é um ser pessoal. Ele não é uma energia, tá? Ele é um ser pessoal. Fica claro que essa não era uma ideia nova para os escritores do Novo Testamento, pela citação que Paulo faz do profeta Isaías 63, verso 10. Então Paulo está sendo bíblico. Lá em Isaías ele já disse, olha, o Espírito Santo ele pode se contristecer, ele pode ficar triste devido aos nossos pecados. Qual é a razão no qual vocês foram selados para o dia da redenção? Sabe o que Paulo está dizendo? Sabe qual vai ser a maior garantia que nós teremos? Que nós seremos acolhidos por Jesus no juízo final? A presença do Espírito Santo. O selo do Espírito Santo. O Espírito Santo que promoveu na nossa vida santificação. Por isso que ele fala, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Esse dia da redenção é o dia do juízo final, em que nós prestaremos conta diante de Deus. E a nossa garantia vai ser o Espírito Santo em nós. E esse Espírito Santo que habita em nós, nós o entristecemos por causa dos nossos pecados. Por causa dos nossos pecados. E aí que Paulo fala, não entristeçam o Espírito Santo. O Espírito que mora em você, você pode entristecê-lo. Entristecê-lo. Mas olha só o verso 31. Ele fala assim, que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação ou cólera, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Qual a advertência aqui? Cuidado com a amargura. Cuidado. Aí Paulo, gente, ele faz aqui, ele usa aqui 6 atitudes pecaminosas. 6. Olha só, amargura. O que é amargura? A amargura refere-se a um espírito azedo, uma conversa azeda, um espírito ressentido que se recusa a se reconciliar. Isso é amargura. É a pessoa que se recusa a se reconciliar e vive azedo.
Aí sabe o que Paulo está dizendo para a igreja? Não viva na amargura. Que quem vive na amargura é uma pessoa azeda. E uma pessoa azeda não consegue se reconciliar com ninguém, porque uma pessoa azeda pensa que é dono da verdade. Aí Paulo está dizendo, não seja assim. Cuidado com a amargura, que não haja no meio de vocês amargura. Amargura. Aí depois ele fala de indignação ou cólera. Traz a ideia de uma fúria apaixonada, destemperada e desgovernada. Tá? Essa indignação não é santa, mas é aquela indignação que leva você ao destempero. E Paulo fala, não haja no meio de vocês. Aí ele fala da ira. Olha outra ira aí. Essa ira aqui, gente, é injusta. Tem a ver com uma hostilidade mais firme e sombria. Ou seja, uma ira mais sutil e profunda. Essa ira é pecaminosa. Que Paulo fala para não ter no meio de vós. Aí ele fala da gritaria. Descreve as pessoas que erguem a voz e começam a gritar até berrar umas com as outras. Esse aqui é um grande problema. Tem gente que quer ganhar uma discussão só no grito. E quando eu falo disso, eu estou falando de truco, não. Estou falando de diálogo, no grito. Tem gente que quer acachapar o outro no grito. No grito. E Paulo fala que não haja isso em vocês. Isso não pode acontecer com vocês. Se vocês entenderem uma vida de santificação, vocês não vão reproduzir isso. Aí ele fala da blasfêmia. O que é blasfêmia? Quer dizer falar mal dos outros, especialmente pelas costas, difamando e destruindo a reputação das pessoas. Aí Paulo, isso não pode ter no meio de vocês. Se vocês viverem santificação, vocês não vão cometer isso. Aí ele fala de malícia. Malícia quer dizer má vontade, incluindo o desejar e tramar o mal contra as pessoas. Vocês estão entendendo o problema? Estão me entendendo? É isso que Paulo está dizendo. Olha, a santificação, uma vida de santificação, nos ajuda a não reproduzir esse comportamento. O Espírito Santo que mora em nós, ele produz uma santificação que nos ajuda a policiar esses comportamentos. E Paulo está dizendo, olha, há uma possibilidade, o Espírito Santo, que muitas vezes vocês o entristecem. Esse Espírito Santo vai ajudar vocês a se policiarem. É santidade na prática. E aí, o verso 32, ele termina dizendo assim, pelo contrário, sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo, perdoou vocês. Olha só, essas atitudes pecaminosas devem ser substituídas pela bondade ou benignidade, compaixão e perdão. Esse é o modo de andar digno de uma vida com Deus. Aí Paulo aqui, ele está trabalhando algo que nós só conseguimos praticar com uma vida de santificação. É o perdão. O perdão. Só em uma vida de santificação nós conseguiremos perdoar e ser perdoado. Entre todas as pessoas, aquelas que foram tão perdoadas por Deus devem perdoar as ofensas relativamente pequenas dos outros contra elas. A maior ilustração dessa verdade está na parábola em Mateus capítulo 18, né? Quando fala daquela pessoa que devia, que foi perdoada, e depois foi cobrar o outro que devia alguma coisa, e aí ele não foi perdoado, porque em vez de ele perdoar a pessoa, ele cobrou a pessoa. Aí Jesus falou, tá vendo? Nós precisamos perdoar. Precisamos perdoar. Aí é interessante que a nota de rodapé da Bíblia de Genebra, ele tem uma informação muito, muito importante, que está escrito assim. Espera-se que os crentes concedam aos outros o mesmo perdão e amor que Deus concedeu a eles em Cristo. A lógica é semelhante à do Pentateuco. Olha que interessante. Os israelitas, tirados da escravidão e do cativeiro no Egito, teriam consideração especial pelos estrangeiros, escravos e despossuídos em seu meio.
Essa lógica ética e redentora também se encontra no cerne do novo mandamento de Jesus que disse: assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. O que os teólogos de Genebra estão dizendo? Olha, assim como nós fomos afetados, contagiados com o perdão de Deus sem merecer, nós precisamos reproduzir esse perdão aos outros. Porque nós fomos afetados, nós fomos contagiados, nós fomos influenciados, nós fomos atraídos por um perdão tal que, como reflexo, eu preciso perdoar o meu próximo. E Paulo está dizendo, mais uma vez, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Amém, gente? Vocês entenderam que são áreas vitais? São áreas vulneráveis, que se não vivermos em santificação, a gente não vai conseguir praticar. É isso que Paulo está falando, olha, vocês precisam viver em santificação e o Espírito Santo vai capacitar vocês, senão vocês não conseguirão minimamente corresponder com essas verdades. E Paulo, ele dá uma advertência e dá uma razão. Dá uma advertência e dá uma razão dizendo, vivam em santificação. Eu concluo essa mensagem com algumas aplicações práticas da nossa vida. Há aplicações práticas na nossa vida. Primeiro, a santidade é evidenciada pelo nosso falar. Amados, a santidade é evidenciada pela nossa boca, pelo nosso falar. Olha as áreas que Paulo está dizendo, está trabalhando, para a gente tomar cuidado com aquilo que a gente fala, para a gente tomar cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Então a santificação é evidenciada pela nossa fala, pelo nosso vocabulário, o nosso falar é evidenciado. Então tome muito cuidado. Tome muito cuidado. Nós precisamos pedir ajuda a Deus para que o Espírito Santo venha nos santificar de tal maneira que isso seja evidenciado pelo nosso vocabulário. A maneira como nós nos tratamos, a maneira como você fala com o seu cônjuge, a maneira como você fala com a sua família, a maneira como você fala com o colega de trabalho, a maneira como nós nos expressamos através do verbo, da fala. Isso é evidenciado, a santificação é evidenciada pelo nosso falar. Se isso é um problema na sua vida, peça ajuda ao Espírito Santo. Pastor, eu tenho um problema terrível com a boca. Eu machuco as pessoas, eu ofendo as pessoas, eu diminuo as pessoas. Eu arrebento com as pessoas, às vezes até não querendo, mas acaba arrebentando as pessoas. Peça ajuda ao Espírito Santo. E o Espírito Santo vai santificá-lo, vai equipá-lo. Isso será uma grande evidência. Segundo, a santidade é evidenciada pelo nosso agir. A maneira como nós agimos, que Paulo aqui, gente, ele está trabalhando comportamento. Comportamento. E o comportamento é o maior reflexo da nossa espiritualidade. O comportamento é o maior reflexo da nossa regeneração, que a gente nasceu de novo. Comportamento. E aí, tome cuidado, se esse é um problema na sua vida, peça ajuda ao Espírito Santo. Pastor, o meu comportamento é uma negação. O meu comportamento nega a minha doutrina. O meu comportamento nega a minha teologia. O meu comportamento mancha a minha crença. Porque eu creio, mas eu não me comporto. É uma contradição. E isso é um problema. E aí, quando nós buscamos santificação em Deus, o Espírito Santo nos capacita a ter o comportamento correto da doutrina. Precisamos que Deus nos ajude. Que Deus venha nos moldar o nosso comportamento. Terceiro, a santidade é evidenciada pelo nosso sentir. Olha só, agora não é só algo externo, falar, se comportar, agir, mas é o sentir, é o que está dentro de você. É o que está dentro de você.
O que está dentro de você, se é algo ruim, maligno, confuso, conflituoso, precisa ser resolvido. Aquilo que você sente, mágoa, amargura, ressentimento, orgulho, tudo isso precisa ser resolvido. E uma vida de santificação que vai tirando, que vai drenando isso da nossa vida. Vai repelindo aos poucos. É uma vida de santificação que vai mudando um coração azedo. É uma vida de santificação. É buscando a ajuda do Espírito Santo para santificar os nossos sentimentos. Porque Deus se importa com isso, gente. Deus não se importa só com performance, aquilo que fazemos de maneira externa. Deus se importa com aquilo que nós sentimos. E isso precisa ser santificado. Porque quando é santificado, ele vai ser repelido, ele vai ser moldado. Segundo a presença e o poder do Espírito Santo. Amém? Vocês estão entendendo como a santificação é importante, gente? Ela muda ela altera o nosso falar, o nosso agir e o nosso sentir, e são essas três áreas que Paulo está trabalhando nesse texto. E que nós também precisamos de ajuda. Nós também precisamos de ajuda nessa área. Você pode dizer assim, não, pastor, eu não tenho problema com fala, a maneira como eu falo, a maneira como eu estou agindo, não tenho problema, mas olha, se você colocasse para fora o que você sente, talvez eu te apontaria os pecados que você está cultivando no seu coração, que precisa ser resolvido, que você está nutrindo, está cultivando. E pior, o seu sentimento desgovernado, pecaminoso, o seu sentimento desgovernado entristece o próprio Espírito Santo que mora em você. Esse é o maior problema. Então não está bem, não tem nada bem, tem coisa errada que precisa ser resolvido. Tem coisa dentro de você que precisa ser resolvido. Não está bem, não tem nada bem. Tudo isso que está desgovernado precisa ser resolvido na presença de Deus. Então resolva isso nessa noite. Resolva isso. Os seus sentimentos. Resolva. Eu termino com a palavra do pastor John Stott. Ele fala sobre a diferença de justificação e santificação. E ele falando sobre justificação e santificação, ele esclarece o seguinte: justificação descreve a posição de aceitação por Deus, a qual ele nos dá quando confiamos em Cristo como nosso Salvador. É um termo legal que foi tomado emprestado dos tribunais, e o seu oposto é condenação. Justificar é absolver, declarar uma pessoa acusada como justa, não culpada. Assim, o juiz divino, graças ao seu Filho, que suportou a condenação, nos justifica, declarando-nos justos diante dele. Por isso que está escrito em Romanos 8:1, portanto, agora já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso é justificação. Agora, o que é santificação? Santificação, de outro lado, descreve o processo por meio do qual os cristãos justificados são transformados na semelhança com Cristo. Quando Deus nos justifica, nos declara justos mediante a morte de Cristo por nós. Quando Ele nos santifica, nos torna justos mediante o poder de seu Santo Espírito em nós. A justificação diz respeito à nossa posição externa de aceitação por Deus. A santificação diz respeito ao nosso crescimento interno em santidade de caráter. Então, olha só, quando nós crescemos em santificação, Deus, Ele vai esculpindo em nós a imagem de Jesus. Olha como isso é importante, gente. Então, nós fomos justificados, declarados justos. Deus nos perdoou, sem nós merecermos. Agora a gente está numa estrada de santificação. O Espírito Santo vai trabalhando esse processo na nossa vida, trazendo em nós, a cada dia, a imagem de Jesus. Isso é santificação. Isso é santificação. Ele vai trabalhando os nossos sentimentos,
o nosso caráter, as nossas atitudes a cada dia. Amém? Eu termino com Pedro. Lembra de Pedro? Eu cito ele de novo, em 1 Pedro, capítulo 1, verso 13 a 16, ele sintetiza todo esse ensinamento de Paulo, escrevendo assim: por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhe está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Está falando de santificação. E aí Pedro fala assim: sejam santos em tudo que fizerem. O vosso falar, o vosso agir e o vosso sentir. Aí eu termino com Hebreus 12, 14. O escritor aos Hebreus escreveu assim: procurem viver em paz com todos. Busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santificação, ninguém verá um dia o Senhor. A minha oração é que Deus nos santifique, que Deus nos ajude, que Deus venha trabalhar em áreas vulneráveis em nossas vidas, em áreas críticas das nossas vidas, que o Espírito Santo venha trabalhar de tal maneira em nós, nos ajudando a sermos a cada dia verdadeiros cristãos. Que o Espírito Santo nos ajude, que Ele trabalhe no meu coração e no seu coração. E você sabe qual área da sua vida que o Espírito Santo precisa trabalhar. Eu sei qual área da minha vida que o Espírito Santo precisa trabalhar. E você sabe também. Então peça a Deus, ó Deus, que o teu Espírito venha me moldar, que o teu Espírito venha me adestrar, que o teu Espírito venha me corrigir, que o teu Espírito me ajude a viver como um discípulo de Cristo. Como um discípulo de Cristo. Porque eu quero vê-lo. Deus está separando um povo para si, um povo santificado que um dia verá o Senhor. Tem tudo a ver com aquilo que Jesus falou em Mateus capítulo 5, verso 8, quando ele diz assim: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Verão a Deus aqueles que foram justificados e aqueles que foram santificados. Porque quando forem glorificados, eles terão a oportunidade de ver a Deus. De ver a Deus. Amém? Oh, que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a viver em santificação. Pense nisso. Coloque isso diante de Deus. Você que ama Deus, você que ama Jesus, você que se importa em agradá-lo, coloque-se diante de Deus e o Espírito Santo que mora em nós nos capacitará. Amém? Então ore comigo, feche seus olhos e peça a Deus, ore comigo, coloque-se diante do Senhor e que o Espírito Santo nos console e nos capacite. Ó Deus, nós estamos na Tua presença e, Pai, somos frágeis, somos imperfeitos, ó Deus. A nossa carnalidade fala mais alta, mas ajuda-nos, ó Deus, como o Senhor ajudou os Teus servos, ali em Éfeso. Ajuda-nos a viver em santificação na prática. Essas áreas vitais, áreas cruciais, que no qual também nós somos, ó Deus, assaltados, ó Deus. E caímos, ó Pai, deslizamos, ó Deus, trabalhe em nós, trabalhe em nossas vidas e na vida de cada cristão aqui, ó Deus, e venha esculpir em nós a imagem do Teu Filho amado, Cristo Jesus. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa ambição, ó Deus, é viver para Ti, Senhor. Abençoa o Teu povo e, Pai, perdoa os nossos pecados. Nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.